Graça e a paz, meus irmãos. Eu peço por gentileza que você me acompanhe na leitura de Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Pode tomar seu assento, por gentileza. Bem, meus irmãos, na semana passada, como vocês devem bem lembrar, eu iniciei uma série de sermões ou estudos baseados na nossa visão sobre a eclesiologia. Na semana passada, nós aprendemos sobre a natureza da igreja. Nós vimos que a Igreja de Cristo ela é católica, universal, ou seja, ela está espalhada por todos os cantos, em todos os lugares, em todas as eras. Vimos que a palavra católica significa universal, esse é o sentido que eu estou dando aqui. E também vimos que a Igreja de Cristo ela é local, ela se reúne em locais específicos, como o que estamos fazendo aqui nesse momento. Então, também aprendemos que a igreja, tanto local quanto universal ou católica, ambas são compostas por crentes regenerados, aptos a professar a fé do Evangelho e a obediência por meio de Cristo. Também vimos que a membresia da igreja, na igreja, é mantida a não ser que o indivíduo arruine a sua própria profissão de fé por sua impiedade ou desvios doutrinários. A menos que isso aconteça, então, tal pessoa já não pode ser mantida mais na membresia. Também aprendemos na semana passada que se uma igreja não se manter fiel às Sagradas Escrituras, ao Evangelho, ela vai se degenerar tanto ao ponto de não mais ser uma igreja e sim uma sinagoga de Satanás. E fica aqui o alerta para todos nós. Devemos nos manter sempre naquilo que a palavra de Deus diz, porque se desviarmos dela, seremos um bando de pessoas reunidas numa sinagoga de Satanás, não numa igreja. Tudo isso que nós estudamos na semana passada está claramente registrado nos parágrafos 1, 2 e 3 da nossa confissão de fé. Por fim, eu apresentei a vocês razões pelas quais a igreja é importante. Por que nós devemos valorizar e priorizar a Igreja de Cristo? Porque devemos amar a Igreja de Cristo. Foi assim que eu encerrei o sermão na semana passada. Hoje, meu objetivo com vocês é mostrar para vocês que o Senhor Jesus Cristo é o único que possui autoridade sobre a igreja. Afinal de contas, quem é que manda nisso aqui? Afinal de contas, quem é que tem autoridade sobre a igreja? Quem que governa sobre a igreja? Nós veremos hoje que todo o poder foi concedido a Cristo e veremos também como ele exerce o seu poder na igreja. Também veremos como ele concede às igrejas locais e aos oficiais o seu poder também, para que a igreja execute o poder de Cristo. Mas a primeira questão que eu quero levantar para vocês, que parece uma questão boba, insignificante, é: o que significa afirmar que Cristo é o cabeça da igreja, conforme o texto que eu li para vocês em Colossenses? O que significa, ou em que sentido Cristo é o cabeça da igreja? Eu sei que essa questão pode parecer infantil e bobinha para muitos de vocês aqui, porque vocês já estão acostumados a estudar sobre isso, mas eu tenho que dizer a vocês que houve um tempo na história da igreja em que essa verdade de que Cristo é o cabeça da igreja foi deturpada. E isso jogou a igreja num lamaçal sem precedente. A verdade de que Cristo é o cabeça da igreja pode ser óbvio e deve ser óbvio para todos nós aqui hoje, mas houve um tempo em que não foi óbvio. E por causa disso, colhemos as consequências até o presente momento por conta dessa deturpação dessa verdade. A nossa confissão de fé, a que nós adotamos aqui nessa igreja, ela foi escrita em 1677 e produzida ou lançada oficialmente em 1689, depois da perseguição, depois que a perseguição cessou. E quando aqueles batistas se reuniram, os signatários da confissão se reuniram para tratar ou para registrar o que eles criam, eles estavam lidando com algo muito, muito grave naquele momento. Algo que não acontece geralmente hoje em dia. Hoje não lidamos com esse problema.
Mas naquela época eles estavam ainda lidando com o catolicismo romano, que ainda era muito popular. Lembre-se, a nossa confissão de fé, ela foi publicada 172 anos após o início da Reforma Protestante, com Martinho Lutero em 1517, quando o mesmo afixou à porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Para nós, 172 anos é muito tempo. Por quê? Porque hoje nós estamos acostumados com tudo muito rápido. Nós temos informações aqui na ponta da nossa mão, aqui, na nossa mão. O que acontece lá em Israel, a gente fica sabendo na hora. Dá uma guerra não sei aonde, a gente sabe na hora. As informações, elas andam numa velocidade impressionante. Mas naquela época as coisas não funcionavam assim. Então na Alemanha aconteceu a Reforma Protestante, em 1517, e as informações do que aconteceu lá não corriam na mesma velocidade que a informação corre hoje. Então era tudo muito lento, era muito devagar. E quando as três grandes confissões foram elaboradas no século XVII, a saber, a Confissão de Fé de Westminster, 1646, a Declaração de Fé e Ordem de Savoy, de 1658, e a nossa Confissão de 1677, quando essa confissão foi escrita, essas informações do que aconteceu lá com Martinho Lutero estavam ainda chegando lá na Inglaterra. Estava começando a se espalhar pelo mundo, porque as coisas não eram como a gente imagina que é hoje. Certamente, então, tudo aquilo que ocorreu lá no século XVI influenciou claramente as confissões que foram produzidas no século XVII. De forma que é impossível para nós hoje entendermos plenamente a nossa confissão de fé se a gente não levar em conta o contexto histórico no qual a nossa confissão está envolta. O que nós encontraremos na confissão de fé é, em certo sentido, foram afirmações doutrinárias e respostas que foram dadas ao catolicismo romano naquela época. Sobretudo porque, com o avanço da Reforma Protestante, o catolicismo havia contra-atacado lá em Trento, realizando um concílio, e foi exatamente nesse concílio, para tentar abafar o avanço protestante, que os católicos inseriram 7 livros a mais, a fim de abafar o protestantismo. Então tudo isso está para nós como um pano de fundo para a confecção da nossa confissão de fé. Eu digo a vocês que, em suma, Lutero foi um homem muito corajoso, porque ele ousou confrontar a maior autoridade religiosa do seu tempo. A maior autoridade que arrancava a cabeça das pessoas que se levantavam contra tal autoridade. Quando nós olhamos para a Reforma Protestante, podemos dizer que o que estava em jogo naqueles dias era a questão da autoridade. Quem é que tem autoridade? Quem é a autoridade máxima? Naqueles dias e ainda hoje, o magistério, na Igreja Católica, é a autoridade máxima. Quando eu falo magistério, estou colocando o Papa aqui, tá? Vocês conhecem como Papa, eles chamam de magistério. Então, nos dias de Lutero, e ainda hoje, o magistério é considerada a autoridade máxima sobre questão de fé, sobre aquilo que se deve crer. Não é que o romanismo não aceita a palavra de Deus, a Bíblia, como autoridade. Teoricamente, eles aceitam, eles não rejeitam a Bíblia como autoridade. Mas na prática, a Bíblia não tem autoridade nenhuma. Nenhuma. O sistema de crença do romanismo entende que o magistério é a autoridade máxima. Vem em segundo lugar a tradição e por último a Bíblia. A Bíblia está aqui só mesmo de enfeite. O catolicismo romano é um sistema religioso que tem as suas bases diferentes das bases do protestantismo. Eles têm as escrituras até certo ponto, têm a sua própria tradição e têm o seu papado. A Bíblia é a autoridade única, mas para eles, ela não é a única. Ela é apenas mais uma dentre outras autoridades. E em quesito de importância, ela é está em terceiro lugar. Não importa muito o que ela diz. O que importa é o que o Papa diz, o que importa é o que a tradição afirma. Depois, se tiver encaixado aqui na Bíblia, beleza. Se não tiver, não tem problema. E para eles isso é tão tranquilo,
Porque eles entendem, por causa daquele texto de Mateus capítulo 16, que eu preguei para vocês na semana passada, eles entendem que Pedro foi alçado o primeiro Papa. E nós bem sabemos que as doutrinas do Novo Testamento chegaram até nós através dos apóstolos. Pedro era um apóstolo. E ele então, como um apóstolo, definiu quais eram as doutrinas que a igreja cristã creria, junto com outros apóstolos, evidentemente. Então, no raciocínio deles, porque para eles Pedro é o primeiro Papa, então para eles, se Pedro é o primeiro Papa e definiu que doutrinas devemos crer, e o que Pedro definiu é o que passou a ser escrito na Bíblia, então não há problemas para eles se algum Papa decidir algum tipo de dogma diferente do que está aqui. Porque tem a mesma autoridade de Pedro. Essa é a ideia. Só para que vocês saibam, na doutrina católica romana, registrado no Dei Verbum, o que é o Dei Verbum? É um documento do Vaticano II, que trata sobre a revelação, é recente, inclusive, esse documento, é de 1965. Nesse documento recente, é-nos dito que a revelação de Deus chega até nós na forma de uma tradição oral. Os católicos são muito apegados à tradição. Para eles, tradição é dogma, vira dogma. Então, chega para nós a revelação de Deus através da tradição oral, que assume duas formas. Veja o que eles dizem. Primeira forma, o texto escrito, que é a Bíblia, e, pasmem, a voz viva. Voz viva. De quem? Do ensinamento oficial da Igreja Católica Romana. É o que está escrito lá no Dei Verbum. Então, para eles, a revelação chega através de forma escrita, a Bíblia, mas veja que chega também através da voz viva do oficial. E quando essas duas autoridades conflitam, o que prevalece? O ensinamento oficial da Igreja Católica Romana. De acordo com essa visão, a tradição é anterior à Bíblia, porque vem lá de Pedro, Bíblia aqui no caso do Novo Testamento, tá? Vem lá de Pedro, e Pedro não é um dos escritores do Novo Testamento? Se Pedro, como Papa, teve autoridade para escrever, e aquilo que ele escreveu se tornou a palavra de Deus via tradição também, então para eles a tradição ela é importante, ela é autoritativa, ela tem autoridade, e ela tem autoridade maior do que a Bíblia. Sendo assim, a Igreja Católica entende que ela é a única que pode interpretar corretamente a palavra de Deus, devido a esse conceito de sucessão apostólica. Inclusive, no Catecismo Católico, lá no artigo 2, parágrafo 85, nós lemos o seguinte. Olha só, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério. Meus irmãos, vocês têm livre interpretação aqui. Vocês não podem interpretar do jeito que vocês querem, mas todos vocês podem interpretar. E a reforma protestante nada mais foi do que Lutero devolvendo a Bíblia para o povo interpretar. Porque nos dias de Lutero, inclusive ainda hoje é assim, somente o magistério da Igreja Católica pode interpretar, porque de acordo com o catecismo deles, a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado a quem? Aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Bispo de Roma, leia-se Papa. Algo semelhante foi afirmado no parágrafo 88. O magistério da Igreja, o papado, empenha-se plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Veja, define dogmas. Quem define dogmas? Não é a palavra de Deus. Quem define dogma é o magistério, é o Papa, é o que ele afirma ser a verdade. Então, o magistério da Igreja empenha-se plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão. Eles são obrigados a aderir a isso. E ai de você se você não aderir. E essa adesão é irrevogável. Propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdades com estas tem conexão necessária. Ou seja, aqui está o pulo do gato.
Eles vão afirmar algo que está contrário à Bíblia, sem problema. Mas se encontrar uma conexão necessária com alguns textos, eles vão fazer essas conexões fora de contexto. O fato é que o que nós encontramos aqui nesse recente catecismo, que é novo, é nada mais do que aquilo que já foi defendido pela igreja no passado. Já no século VII, no ano 607, a Igreja Católica havia, naquela época, inaugurado o sistema papal como conhecemos hoje. A Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, passou a conferir a posição de bispo universal, ou seja, aquele que governa sobre toda a Igreja, como um cabeça da Igreja, o homem denominado Papa. Então, o Papa, na Igreja Católica, ele é o cabeça da Igreja. Inclusive, ele é considerado o vigário de Cristo. Vigário de Cristo. O que significa vigário? Não é vigarista não, tá? Vigário significa aquele que substitui outro. Um substituto. O Papa é um substituto de quem? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. O problema é que a palavra nega abertamente que há substituto para Jesus Cristo. Não há outro mediador. Não há outro como ele. Não há outro que pode tomar o lugar dele como cabeça da igreja. Somente Jesus Cristo foi, é e continuará sendo o cabeça da igreja. Então tudo o que aconteceu lá no século XVII influenciou a confecção da nossa confissão de fé, que foi publicada em 1689. Inclusive, o primeiro capítulo da confissão foi escrito em parte para mostrar que o Papa não é a autoridade suprema que governa a igreja. Que a palavra de Deus, ela governa a igreja. Porque Cristo governa a igreja com autoridade através da sua palavra. Por isso, quando os signatários da confissão de fé trataram sobre a doutrina da igreja, lá no capítulo 26, eles precisaram deixar muito claro, lá no parágrafo 4, que somente Cristo é o cabeça da igreja. E também precisaram deixar muito claro naquela época, isso é óbvio para nós, a gente sabe que o Papa não é cabeça. Mas naquela época, por conta das informações recentes, eles precisaram afirmar claramente que o Papa não é o cabeça da igreja, antes ele é um anticristo. Veja o que a nossa confissão de fé diz no parágrafo 4. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Nós lemos um texto aqui na abertura, onde Paulo, lá em Colossenses, diz que Cristo é o cabeça da igreja. O Senhor Jesus, então, é o cabeça da igreja, em quem, por designação do Pai, todo o poder para o chamamento, instituição, ordem ou governo da igreja está investido de maneira suprema e soberana. Agora veja a parte final. O Papa de Roma não pode, em sentido algum, de maneira nenhuma, ser o cabeça dela. Antes é aquele anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e tudo que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o esplendor de sua vinda. Nós podemos aqui, nessa parte final da confissão, ficar um pouco assustado, porque os signatários da confissão chamaram o Papa de Roma de anticristo ou anticristo. Agora, meus irmãos, se vocês estivessem naqueles dias, vivendo aquela esfera em que você tem o império papal dominando, perseguindo pessoas, tirando vida de pessoas, onde você tem um que diz que é o substituto de Cristo, um que é o cabeça da igreja, e você descobre pela palavra de Deus que não existe outro a não ser Jesus Cristo, e esse está se colocando no lugar dele, você chamaria de quê? O cara contrário a Cristo, um anticristo. Eles pegaram pesado aqui nas palavras? Claro, faríamos o mesmo se estivéssemos naquele dia. A Bíblia claramente nos ensina que somente Jesus Cristo é o cabeça. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 23. Paulo diz, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Colossenses 1,18, texto que eu li. E 1 Coríntios 11,3 também diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A Bíblia deixa claro que ninguém pode ocupar essa posição.
Somente Jesus Cristo pode ser o cabeça. Ao afirmar que Cristo é o cabeça, a Bíblia está claramente afirmando de forma categórica que Cristo é aquele que exerce o poder, aquele que tem autoridade. Cabeça aqui é sinônimo de autoridade, de poder, de domínio. Cristo é aquele que governa sobre a sua igreja, aquele que tem autoridade sobre sua igreja. Quando nós lemos Colossenses 2:10, lemos assim: por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade. Veja como o cabeça está relacionado a poder e autoridade. Isso significa que nenhum pastor, nenhum pseudo-apóstolo, porque não existe apóstolo, né? Nenhum pseudo-apóstolo, nenhum padre, nenhum bispo, nenhum papa, ninguém na face da terra pode ser o cabeça da igreja. Eu não sou o cabeça da igreja, talvez o cabeção da igreja, mas o cabeça da igreja não. Somente Jesus Cristo é o cabeça da igreja, porque somente Jesus Cristo tem autoridade para exercer seu governo sobre a igreja. Afinal, Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue, Ele pagou um alto preço, a igreja pertence a Ele, e é Ele que conduz a igreja do jeito que Ele quer. É importante que fixemos na nossa mente que o Senhor Jesus Cristo, como mediador, foi designado pelo Pai, conforme está registrado na nossa confissão. Foi o Pai que elevou Jesus à mais alta posição, concedendo ao nosso Senhor todo o poder. Você deve se lembrar das palavras de Jesus lá no finalzinho de Mateus, lá no versículo 28. Jesus diz assim: todo poder ou toda autoridade, dependendo da sua tradução, me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder me foi dado. Você deve se lembrar de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, onde o apóstolo Paulo descreve o declínio do Senhor Jesus Cristo na sua humilhação. Se tornou um homem, se tornou um servo, se tornou um escravo, enfrentou a morte de cruz, humilhação, declínio. Aí começa o apóstolo Paulo a ascender o Senhor Jesus Cristo à alta posição. Mas Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, nome pelo qual todo joelho, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E começa a exaltação, todo o poder foi dado pelo Pai após a ressurreição de Jesus Cristo. E você precisa se lembrar também que a igreja só tem um dono. A igreja não tem donos, a igreja só tem um dono, Jesus Cristo. Lembra do texto que nós estudamos na semana passada? O Senhor Jesus Cristo disse a Pedro: edificarei, não a sua igreja, Pedro, mas a minha igreja. A igreja é de Jesus Cristo, portanto, ela deve funcionar conforme Ele quer. Agora, por que eu estou batendo tanto nessa tecla, nessa ideia de poder de Jesus, de autoridade de Jesus? Por que isso é importante? Porque nos próximos sermões, veremos que Cristo concedeu o seu poder às igrejas locais e também aos oficiais. Então, tudo vai partir do conceito de que Cristo tem poder, Ele tem autoridade. E o que Ele faz com essa autoridade? Ele compartilha a sua autoridade. Portanto, o que nós lemos no parágrafo 4, ele é um esboço do que se segue na nossa confissão. Veja aí, do lado direito de vocês, aí está o parágrafo 4, e aí um esboço para vocês. O poder é concedido a Cristo, acabamos de ler. Nós vamos estudar hoje que Cristo, vamos ver hoje que Cristo exerce o seu poder. Na semana que vem nós vamos ver que o poder é concedido às igrejas. O poder depois é concedido aos oficiais e a igreja tem um poder limitado. Até onde vai o poder da igreja? Porque esse também, né? Senão a gente acaba caindo nos mesmos erros do catolicismo. Então é importante destacar que o poder de Jesus é ilimitado. Ele tem poder para fazer o que ele quer, ele usa o seu poder de acordo com a sua própria vontade. Ninguém tem que dar pitaco. Em suma, Cristo tem todo o poder para fazer a sua vontade. E a vontade de Jesus sempre é a vontade do Pai. Eu sei que Ele tem poder para todas as coisas, mas a minha ênfase aqui é destacar apenas o poder que Jesus Cristo tem na sua igreja. E aqui o primeiro ponto que eu quero apresentar a vocês, o poder de Cristo, como Ele atua com o seu poder na sua igreja, é mostrando a vocês que Jesus Cristo usa o seu poder para o chamamento dos que são membros da igreja de Cristo. Porque Jesus é descrito como aquele que tem autoridade para chamar aqueles que serão salvos. Vejamos o parágrafo 5, onde eu vou mostrar a vocês que Cristo exerce o seu poder. A pergunta que fica é:
como Cristo exerce o seu poder na igreja. Em primeiro lugar, Cristo exerce o seu poder na igreja no ato de chamamento do seu povo. Veja o que a confissão diz. Na execução desse poder, com que ele é assim confiado, o Senhor Jesus chama do mundo para si, através do ministério da palavra, pelo Espírito Santo, aqueles que são dados a ele pelo seu Pai, para que eles possam andar diante dele em todos os caminhos de obediência, que ele lhes prescreve em sua palavra. Àqueles assim chamados, ele ordena que andem juntos em sociedades particulares ou igrejas para sua edificação mútua e para devida realização daquela adoração pública que ele requer deles no mundo. Olhando para esse parágrafo que está projetado para vocês, nós vamos ver que esse parágrafo foi dividido em duas partes. A primeira parte, nós vamos perceber como Cristo executa, ou a execução do poder de Cristo. Na segunda parte, nós vamos perceber o propósito dessa execução. Nós vamos ver Cristo executando o seu poder. Em segundo lugar, nós vamos ver o propósito. Por que ele faz isso? Vamos então começar pelo propósito que está destacado aí em vermelho para você, ou a execução. Na execução deste poder, com que ele é assim confiado, o Senhor Jesus chama do mundo para si, através do ministério da palavra, pelo Espírito, que é o Espírito Santo, aqueles que são dados a ele pelo seu Pai. Nós encontramos nesse trecho, basicamente, a descrição daqueles que estão aptos a se tornarem membros tanto da Igreja Universal quanto da Igreja Local. Em suma, podemos dizer que só está apto para ser membro da Igreja de Cristo, a Igreja Local, aqueles, conforme está registrado aí, que o Pai deu ao Filho. Aqueles que foram chamados graciosamente pelo ministério da palavra, debaixo da ação do Espírito Santo. Veja, o texto diz claramente, a execução desse poder, com que ele é assim confiado, o Senhor chama, ele executa o seu poder, chamando do mundo para si mesmo aqueles que não pertenciam a ele. Ele chama como? Ele chama através do ministério da palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Ele chama a pessoa ouve a palavra e tem a ação do Espírito Santo de Deus, que convence a pessoa dos seus pecados. E por fim, esses que se achegam a Jesus, só se chegaram a Jesus porque foram dados pelo Pai a ele. Ou seja, os membros devem ser aqueles que ouviram a palavra, foram tocados pelo Espírito Santo, passaram a ouvir a voz do sumo pastor. Relembre o que Jesus disse em sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, versículo 1 e 2. O Senhor Jesus está prestes a experimentar a morte, vai ser entregue naquela noite e o Senhor então ora assim. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora de glorificar o teu filho. O que significa glorificar o teu filho? Significa morte. Jesus glorificaria o Pai com a sua morte. E o Senhor Jesus então ora assim, glorifica teu filho para que teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para quê? Para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. O Senhor Jesus ganhou a autoridade do Pai, toda a autoridade sobre a humanidade, para conceder vida eterna a todos aqueles que o Pai deu a Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versículos 16 e 27, nós lemos o seguinte, versículo 16 primeiro. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho. Versículo 27 a 29. Mas vocês, Jesus falando para os judeus lá que não criam nele. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Agora note, meu Pai que as deu para mim, Jesus falando, meu Pai me deu essas ovelhas. Se Ele me deu essas ovelhas, significa que elas não serão perdidas. Ele diz, ninguém pode arrancar das mãos do meu Pai, porque meu Pai é maior do que todos. Isso significa que se você é um cristão de verdade, não é porque você é uma pessoa boa. Não é porque você conseguiu cumprir todas as leis. Não é porque você é inteligente demais e você foi capaz de escolher seguir Jesus. Se você é um crente de verdade, você só é porque um dia, o Senhor Jesus Cristo exerceu sobre sua vida esse poder, o poder do chamamento.
E de acordo com o apóstolo Paulo, esse poder que atuou na sua vida é o mesmo poder que Deus Pai exerceu em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Porque de forma bem sucinta, era isso que nós éramos, mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, fomos ressuscitados com Cristo, nos tornamos filhos de Deus, fomos salvos e passamos a ser discípulos de Jesus. Então é assim que Cristo exerce o seu poder na igreja, no seu ato de chamamento, aquele chamado eficaz, onde ele vai chamar para si o seu povo, onde ele vai reverter a condição espiritual daqueles que o Pai deu a Jesus. Acabamos de ver então que o Senhor exerce o seu poder assim, e agora veremos na parte B desse mesmo parágrafo que o Senhor exerce o seu poder no ato de unir para um propósito específico. Por que que o Senhor Jesus faz isso? Por que que ele exerce o seu poder chamando as pessoas, trazendo conversão, salvação? Existe agora um propósito que vamos ver no segundo ponto. Cristo exerce o seu poder no ato de unir os que foram chamados em igrejas locais. Veja a parte B. Vou ler a parte A primeiro. Na execução deste poder com que ele é assim confiado, o Senhor Jesus chama do mundo para si mesmo, através do ministério de sua palavra, pelo Espírito Santo, aqueles que são dados a ele pelo Pai, chamado para a conversão. A seguir, houve a conversão, para que eles, esses que foram chamados, possam andar diante dele em todos os caminhos de obediência que ele lhes prescreve em sua palavra. Aqueles assim chamados, ele ordena que andem juntos em sociedades particulares ou igrejas. Aqui uma referência a igrejas locais. Tá? Sociedade particulares ou igreja é a mesma coisa. Para a sua edificação mútua, para quê? Para a sua edificação mútua e para a devida realização daquela adoração pública que ele requer deles no mundo. Veja, na parte A, então, nós encontramos uma descrição daqueles que foram salvos, daqueles que ingressaram na Igreja Universal. Na parte B, nós temos a descrição daquilo que deve acontecer com aqueles que foram salvos pelo poder de Cristo, através do ministério da Palavra e do Espírito Santo. O que deve acontecer? Os tais, necessariamente, devem se tornar membros de uma igreja local, e eu não vou tratar sobre membresia aqui hoje, porque eu vou fazer isso no dia em que recebemos os nossos 6 irmãos que estão na classe de membresia ainda. No dia que eles forem oficialmente ou publicamente reconhecidos, eu vou tratar sobre membresia. Tá? Eu quero apenas, nesse ponto, destacar que o ato de chamar de Cristo para a membresia da igreja local tem um propósito específico e definido. E esse propósito está expresso no trecho que diz, para que andem juntos em sociedades particulares ou igreja. Agora, qual é o propósito de andar juntos? Por que que é necessário que cristãos não vivam de forma isolada? Por que que não basta apenas você ser alguém que foi salvo e tocou a sua vida sozinho, isolado da sua casa, como um desigrejado? Porque existe um propósito em estar juntos, em estar unidos. O propósito dessa união é a edificação mútua, é o crescimento em Cristo juntos. Eu já disse a vocês, eu cresço demais com vocês, demais. Eu disse na semana passada que é aqui na igreja onde nós somos exortados, nós somos instruídos, nós somos aconselhados, nós somos edificados, corrigidos, somos amados, cuidamos uns dos outros. É no contexto de igreja local que o discipulado acontece e nós crescemos. Só é possível aplicar Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21 na igreja local. Paulo disse lá, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração ao Senhor, dando graças a Deus Pai por todas as coisas, etc. Só é possível aplicar isso no contexto de igreja local, na sua casa, sozinho, não tem como. Não é para você falando consigo mesmo com salmos, é falando entre si, no meio do povo. Sobre essa edificação mútua eu também tratei na semana passada, não vou gastar mais tempo aqui. Além disso, aqueles que foram chamados e que se unem a sociedades particulares ou igreja, esses devem também testificar diante do mundo sobre a grandeza de Deus por meio da adoração pública. Nós nos reunimos aqui hoje, no dia do Senhor,
para também dar um testemunho público ao mundo sobre a grandeza de Deus por meio da nossa adoração pública. Sobretudo quando estiver no nosso meio pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Estaremos dando um testemunho da grandeza de Deus por meio da nossa adoração pública. No parágrafo 6, a confissão de fé vai descrever a condição espiritual de um membro da igreja. Vejamos. Vamos perceber que Cristo vai exercer aqui o seu poder no ato de instituir a igreja local. Ele vai ordenar como deve funcionar a igreja local daqui para frente, afinal, ele é o cabeça, é ele que manda, e as coisas devem funcionar do jeito que ele quer, não do jeito que a gente quer. O que nós encontramos, daqui a pouco nós vamos ler esse parágrafo que está aí exposto para vocês. O que nós encontramos nesse parágrafo é basicamente aquilo que foi já resumido para nós lá no parágrafo 2, que eu tratei com vocês na semana passada, onde eu respondi a pergunta: quem está apto para ser membro de uma igreja? Não sei se você se lembra, mas vamos lá, voltar para o parágrafo 2. Todas as pessoas ao redor do mundo que professam a fé do Evangelho e obediência. Então, quem está apto para ser membro da Igreja de Cristo? Os que professam a fé do Evangelho e obediência a Deus por meio de Jesus Cristo, de acordo com isso, e que não destroem a sua profissão de fé por quaisquer erros que subvertam o fundamento ou por impiedade de conduta. Esses que são assim, que professam a fé do Evangelho, que demonstram a sua obediência através da sua vida, que não destroem a sua própria profissão de fé, dando mau testemunho, e não subvertendo qualquer sã doutrina, esses então são e podem ser chamados de santos visíveis, crentes, em outras palavras. E de tais pessoas, todas as congregações particulares ou locais devem ser constituídas. Agora vamos para o parágrafo 6. Os membros desta igreja, parágrafo 4 foi só um resumo, né? Os membros destas igrejas locais são santos por chamamento. O que significa ser santo por chamamento? Significa ser crente. Lembrando que o Senhor Jesus exerce o poder de chamamento, Ele chama. Então somos santos porque o Senhor Jesus nos chamou. Manifestando visivelmente. Como é que eu vou saber que alguém é santo? Que alguém é crente? Só tem uma forma. Observando a pessoa, portanto, ela vai no meio da comunidade, no meio da igreja local, manifestar visivelmente e vai dar evidência ou evidenciando na e pela sua profissão de fé e caminhar. Ou seja, a profissão de fé e caminhar, não basta a pessoa professar que ela crê. É preciso acompanhar, a igreja precisa conhecer, a igreja precisa saber, ver se de fato a vida que a pessoa leva condiz com o que ela professa. Porque falar, até papagaio fala. Então, manifestando visivelmente e evidenciando na e pela sua profissão de fé e caminhar, sua obediência a esse chamado. Como saber se alguém foi chamado, se alguém é um santo por chamamento? Só tem um jeito. Convivendo. Andando junto. Só tem um jeito. É muito fácil um desigrejado falar que ele é santo, vivendo na casa dele sozinho, isolado no quarto dele. Ninguém sabe, ninguém vê. Ninguém sabe se de fato é. Mas na convivência, na comunidade, isso é possível. Isso é possível. Por isso, inclusive, que o processo de membresia é um pouco lento. Por que é lento? Para dar esse tempo para as pessoas que estão chegando, que desejam ser membros dessa igreja, para que a comunidade consiga perceber se aquilo que a pessoa professa condiz com a maneira como ela anda. Se a pessoa não der evidências nenhuma de que ela é crente, que ela não foi chamada por Cristo, não deve fazer parte da membresia. Por isso a confissão de fé afirma que aquilo que podemos perceber com clareza no Novo Testamento é o padrão. É possível, é necessário avaliar a profissão de fé e a caminhada do indivíduo. Agora, como o Novo Testamento aborda essas questões? O que o povo que pertence ao povo da aliança, o que é esperado deles? É esperado que eles sejam crentes. É esperado que eles sejam crentes. Agora, é verdade que na antiga aliança, para pertencer ao povo de Israel, o povo étnico, nação étnica de Israel, era necessário que a pessoa passasse, sendo crente ou não, por um ritual, a circuncisão. Nós sabemos que a marca para entrar lá na antiga aliança, para pertencer ao povo de Israel, era a circuncisão. Mas a circuncisão não garantia que a pessoa era um crente genuíno ou não. Inclusive, os
os escravos ou os servos do lar, da família, também tinham que passar pela circuncisão, não importando se cria em Deus de Israel ou não. Isso pouco importava. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 9:6, diz assim: nem todos os descendentes de Israel são Israel. Não é porque você é descendente de sangue de Israel que você é um israelita de verdade. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Veja como o apóstolo Paulo trata essa questão da antiga aliança. Não é porque você é descendente físico, ou você tem na sua veia o sangue de Abraão, que você é um verdadeiro israelita. Você pertence ao Israel étnico, mas você não pertence ao verdadeiro Israel de Deus, o Israel espiritual. Como bem sabemos, para você fazer parte do povo da aliança, na antiga aliança, no Velho Testamento, você precisava da circuncisão, mas a circuncisão era apenas uma marca exterior que nem sempre refletia o coração daquele que passava pela circuncisão. Note essa realidade em Romanos capítulo 2, versículo 28 a 29. Paulo diz assim: não é judeu quem o é apenas exteriormente, porque a circuncisão é uma marca externa. Então não é porque você passou pela circuncisão que você é um verdadeiro judeu. Nem é circuncisão a que é meramente exterior ou física. É uma circuncisão? Mas não é, nem é o que é, nem é judeu aquele que passou por essa marca física. Não, Paulo diz, judeu é quem o é interiormente, no coração. E a circuncisão verdadeira, Paulo diz, é a operada no coração pelo Espírito Santo, não pela lei escrita. Para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então veja, Paulo está dizendo que não é porque você é um judeu de sangue, ou nasceu naquela região, que você é um verdadeiro judeu. Você é um judeu étnico, pertencente a uma nação, pertencente a um povo, mas isso não significa que você pertence ao verdadeiro povo de Deus. Some isso as palavras de Paulo aos irmãos gentios lá da Galácia. Note, irmãos gentios, não judeus. Eles não passaram pela circuncisão. Mas veja como o apóstolo Paulo chama aquele povo. Gálatas 3, 28 e 29. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Agora, olha só. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Como assim? Eles são gentios, não são judeus. Pois é, Paulo está dizendo que se eles são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sabe o que significa? Até me perguntaram, acho que foi hoje na classe Novos Membros. Podemos dizer que nós somos judeus? Se você se refere ao verdadeiro Israel de Deus, sim, você é um herdeiro de Abraão, segundo as promessas. Porque quando nós pensamos na linhagem de Abraão, o texto aqui claramente nos mostra que existe duas linhagens em Abraão, uma linhagem física e uma espiritual. De fato, nós gentios não pertencemos à nação de Israel. Nós não somos judeus etnicamente falando. Somos gentios, mas espiritualmente, nós somos descendentes de Abraão segundo a promessa. E na antiga aliança, são verdadeiros israelitas, aqueles que também são por causa de Cristo, por causa da promessa de Gênesis 3,15, eles se tornam descendentes de Abraão, segundo a promessa. Então, nesse sentido, podemos dizer que nós pertencemos ao Israel espiritual, não étnico. Portanto, para ser membro do Israel étnico, lá na antiga aliança, não era necessário você ter fé genuína. Não era apenas passar pela circuncisão, apenas passar por esse ritual da circuncisão. Mas quando o profeta Jeremias, ele foi profetizar sobre a nova aliança, veja o que ele disse. Ele vai nos dar detalhes que nos mostram que o povo de Deus na nova aliança devem ser regenerados. Veja como isso é claro em Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. Nós vamos perceber aqui que a nova aliança, ela é a constituição da igreja. A constituição da igreja. Vamos ler esse texto de Jeremias capítulo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei o quê? Uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então, o profeta está antevendo uma nova aliança que chegará um dia para Israel. E como será? Quais são as características dessa nova aliança?
Conhecemos a velha, quero saber como que é a nova. Aí o profeta diz, não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados. Note, é uma aliança diferente, não é a mesma aliança, é uma outra aliança, é uma aliança diferente. Não será como a que eu fiz, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança, agora vamos ver como é que funciona essa aliança, a nova aliança. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Agora, olha o que vai acontecer com aqueles que participam da nova aliança. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei em seu coração. Na nova aliança, aqueles que participam do povo da nova aliança são aqueles que têm no íntimo do seu coração, porque foi registrado pelo próprio Deus a lei do Senhor. Serei o seu Deus, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Agora, note, na nova aliança, o profeta Jeremias diz assim, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos os que estão dentro da nova aliança me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Então você não vai precisar chegar lá para um judeu, que é só judeu exteriormente, e dizer, você precisa conhecer mais a Deus. Na antiga aliança era necessário isso, porque nem todos os que estavam dentro daquela aliança eram de fato verdadeiros israelitas. Mas na nova aliança não é mais necessário, porque só participa da nova aliança, do povo da nova aliança, aqueles que conhecem o Senhor. E o texto continua, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ou seja, na nova aliança, o povo da nova aliança será constituído somente por aqueles que foram perdoados, com aqueles que tiveram seus pecados lançados no esquecimento, porque foram perdoados. Agora, como tudo isso se relaciona com a membresia? Como isso tem relação com o poder de Cristo no ato de executar o seu poder sobre a igreja? A membresia na nova aliança, ela é restrita somente àqueles que receberam as bênçãos expressas no texto que eu acabei de ler com vocês. Jeremias 31, 31 até o 34. Assim sendo, o único fundamento sobre o qual se pode administrar as ordenanças, /sacramentos, ou sinais da nova aliança, é que se conheça o Senhor Jesus Cristo de forma salvífica. Ou seja, só podemos admitir na membresia da nossa igreja aqueles que conhecem o Senhor, que professam a sua fé de forma credível e mostra para nós que tem tal conhecimento. Não há qualquer mandamento bíblico para receber na membresia qualquer pessoa que não conhece o Senhor de modo salvífico e que não pode, de forma alguma, professar a sua fé, nem comprovar a sua fé ou através do seu bom testemunho. Há ainda uma segunda parte do parágrafo 6 que diz: após dizer que os membros destas igrejas locais são santos por chamamento, eles manifestam visivelmente, dão evidências pela sua profissão de fé e pelo seu caminhar, eles mostram que obedecem a esse chamado. A confissão de fé continua dizendo: estes voluntariamente consentem em andar juntos conforme a designação de Cristo, entregando-se ao Senhor e uns aos outros pela vontade de Deus, em sujeição, professas as ordenanças do Evangelho. Fato é que quando alguém se torna membro de uma igreja, ele o faz de forma voluntária. Os candidatos à membresia aqui, eles podem confirmar isso. Eu não coloquei espada no pescoço de ninguém. Geralmente, parte deles a busca por se tornar membro dessa igreja. Porque é algo voluntário, não é algo imposto. Não é algo imposto. Eu não cheguei no Denis e ameacei ele, grudei uma chave de braço nele. Falei, se você não tornar membro, não vou te soltar, você vai morrer sem ar. Voluntário, eles procuraram, porque é assim que tem que ser. De forma voluntária e consensual. O que quer dizer consensual? As duas partes têm que consentir. Eu vou explicar mais sobre isso mais para frente, mas na membresia as duas partes têm que consentir. Você tem que consentir em fazer parte dessa igreja, e essa igreja tem que consentir em aceitar você. Aqueles que foram ou vão ser recebidos como membros, passaram por uma assembleia, onde a igreja consentiu em recebê-los como membros.
Vamos ver isso quando tratar da membresia. Então fica evidente que aqueles que farão parte da membresia da igreja o farão de forma voluntária, consentindo em andar junto com outros irmãos, conforme a vontade de Cristo, para todos nós cristãos. E você sabe que ao se tornar membro, você tem que estar ciente disso. Por ter o seu Senhor se entregue a você, você deve fazer a mesma coisa dentro da membresia dessa igreja. Você deve se entregar a outros irmãos, vivendo num relacionamento de discipulado e em sujeição às ordenanças do Evangelho. Veja, voluntariamente consentem andar juntos conforme a designação de Cristo, entregando-se ao Senhor. Você faz isso porque você primeiramente se entregou ao Senhor e como consequência disso você vai se entregar aos outros. Nós vamos carregar os fardos uns dos outros, nós vamos andar juntos em comunhão, fraternidade, amor, nós vamos lutar juntos, porque isso é ser igreja também. Isso faz parte de ser igreja. Para concluir, por causa do tempo, hoje nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é a única cabeça da igreja, o único que tem autoridade. Aprendemos que o Senhor Jesus exerce o seu poder sobre a igreja de 3 formas. Primeiro, chamando o seu povo através de um chamado irresistível. Também aprendemos que o Senhor exerce o seu poder, em segundo lugar, no ato de inserir na igreja local, de nos inserir numa igreja local para sermos cuidados, edificados, exortados e ajudarmos mutuamente o nosso próximo. E por último, vimos que o Senhor exerce o seu poder no ato de instituir a igreja, mostrando para nós como e quem são aqueles que devem ser admitidos na membresia da igreja. Agora, é verdade, para encerrar, que a igreja militante, nós somos a igreja militante, estamos aqui ainda nessa luta, nessa batalha. É verdade que a igreja militante ainda é falha, ainda é cheia de pecados. E por isso nós precisamos uns dos outros. Porque eu sou um pecador miserável, eu preciso da ajuda de vocês na luta contra o meu pecado. E vocês também precisam da ajuda uns dos outros. Mas o fato é que um dia nós estaremos unidos à igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela igreja composta por todos os santos que já partiram antes de nós, que já estão com o Senhor. Portanto, não são mais falhos. Nós somos militantes, estamos lutando, estamos aqui nessa batalha. Mas um dia nós estaremos com a igreja triunfante, que maravilha. Um dia deixaremos de ser essa igreja militante para ser a igreja triunfante. E nesse dia, quando estivermos lá, veremos um dia multidões prostradas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Que visão linda. Imagine você olhar aquela multidão de todos os povos, de todas as tribos, prostradas aos pés de Jesus Cristo. Imagine você ver um dia as pessoas todas com as mãos erguidas em adoração ao Senhor, lá naquela igreja triunfante. Um dia nós ouviremos de toda a terra um novo canto. Canto de quem? De todos aqueles que exaltam e glorificam o Senhor Jesus. É tão lindo quando eu escuto a voz de vocês cantando. Quando eu estou aí embaixo, eu estou ouvindo mais ou menos, porque eu estou aí embaixo. Mas quando eu estou aqui atrás e eu escuto vocês cantando, é tão lindo. Agora, imagine aquele dia onde toda a terra unida, cantando, exaltando o Senhor Jesus Cristo. Mas um dia nós veremos em toda a terra isso. Não veremos mais discípulos falhos. Não veremos mais povo pecador ou igreja falha. O que é que nós veremos? Nós veremos um povo santo. Um povo santo que vive somente para o Rei Jesus. Um dia estaremos juntos com a igreja triunfante e lá cantaremos assim: recebe a honra, Senhor, recebe a glória, todo o domínio e poder pertence a Ti ou são para Ti. Um dia cantaremos: Senhor, a majestade e as riquezas, está aqui tudo aos Teus pés, porque o Senhor é Rei sobre nós. Um dia estaremos diante do Senhor na igreja triunfante, louvando e exaltando ao Rei dos Reis, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Mas nós não estamos lá ainda. Ainda somos a igreja militante. Mesmo como igreja militante, nós podemos e devemos expressar através da nossa canção, através de um cântico, essas verdades que eu acabei de mencionar. Então vamos nos colocar em pé, e eu quero encorajá-los
a cantar isso com toda a força do seu pulmão. Apesar de você não estar vendo o Senhor Jesus Cristo, é para Ele que você está cantando. E é Ele que merece toda a honra, Ele que merece toda a glória.